Fala galera do Periscope, tudo bem? Feliz 2016 para todos, bom dia para aqueles que é bom dia, boa tarde para aqueles que já estão na parte da tarde, considerando aí os vários fusos do nosso Brasilzão. Olha só, a galera já presente, tava com saudade de vocês, galera de Mossoró, Rio Grande do Norte, tá aqui Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal. Tínhamos dado uma pausa no Periscope, mas agora retomamos com força total. Vou dar sequência àquelas dicas dos artigos do Código Penal, estão lembrados? Eu, até 2015, tinha comentado com vocês 107 artigos da parte geral do Código Penal. Agora eu vou para o artigo 108. Eu pretendo, ainda nas minhas férias, terminar a parte geral com vocês e já começar em breve a parte especial. Quero dar também uma especial boas-vindas para todos aqueles que se inscreveram nos cursos do CERS, cursos online. Sei que tem vários alunos aqui que já se comunicaram comigo nas redes sociais, dizendo que se inscreveram, adquiriram o curso Carreiras Jurídicas módulos 1 e 2, então seja bem-vindo. Outros adquiriram o intensivo para o MP Magistratura Estaduais, também seja muito bem-vindo. E também eu quero, antes de dar as dicas do artigo 108 do Código Penal, responder no Periscope inúmeras mensagens que eu tenho recebido a respeito dos livros. Rogério, quando sai o teu penal geral? Quando sai o teu penal especial? E aí, quando sai o Código Penal comentado para concurso? Todos esses livros estarão disponíveis a partir desta semana, ou quinta ou sexta-feira, eu aviso, esses livros já estarão na pré-venda do site da editora Juspodium, tá ok? Joia? Eu estou aqui com uma mega internet, então não é para estar travando, uma mega internet. Estou ainda fora do país, com uma internet de mundo desenvolvido, então algo que tu tá dizendo que caiu, puta, nem aqui segurou então, mas aqui algo que tudo indica, a internet é muito boa, pelo menos não estou dividindo essa internet com absolutamente ninguém, duvido que tenha algum filho da puta fazendo um gato aqui usando o mesmo sinal que eu, então, ao que tudo indica, este vídeo vai ser um vídeo diferenciado. Bom, vamos lá para as dicas a respeito do artigo 108 do Código Penal. Vamos para as dicas? Então eu vou pedir para vocês, diminuindo as mensagens, quero chegar a 10 milhões de curtidas essa semana, hein? 10 milhões de curtidas. Vamos começar 2016 com 10 milhões de curtidas. Também quero fazer um vídeo motivacional para aqueles que estão prestando um concurso público. Eu vou combinar com vocês hoje, e para quem está prestando a prova do OAB, também vou combinar isso com vocês hoje daqui a pouquinho. Bom, parar as mensagens, coraçãozinho sempre, então eu posso ler o artigo 108 do Código Penal. Olha só, o artigo 108 do Código Penal, ele é um artigo que muitas vezes nós não damos bola para ele, e é um artigo importante, você que está prestando concurso para o TJDFT, fica esperto. O artigo 108 anuncia o seguinte, vamos ler juntos. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Eu tenho aqui no artigo 108 anunciado o princípio da autonomia. Tem aqui, evidentemente, anunciado o princípio da autonomia. E esse princípio da autonomia está presente em 4 situações. Olha só que interessante, 4 situações. Primeira situação, o artigo 108 diz: a extinção da punibilidade de um crime que é pressuposto de outro não afeta este outro. Eu estou aqui me referindo principalmente aos chamados crimes principais e crimes acessórios. Exemplo clássico, furto como crime principal e a receptação como crime acessório. Furto como crime principal e a receptação como crime acessório. Estou te dando um exemplo. Por quê? Porque o crime de receptação, ele
pressupõe outro crime. Você recepta a coisa produto de outro crime. Receptação, crime acessório. Furto, crime principal. O furto é o pressuposto da receptação, certo? Certo. O que o artigo 108 está dizendo é o seguinte: não é porque ocorreu a extinção da punibilidade do furto que eu não vou poder punir o receptador. São crimes independentes no que diz respeito à punibilidade. São crimes independentes no que diz respeito à punibilidade. Então eu vou repetir. Relação entre furto e receptação. É uma relação de crime principal e crime acessório. O furto é pressuposto da receptação. Mas isso não significa que a receptação, mesmo sendo um crime acessório, não é independente na punibilidade. É independente na punibilidade. Pode ser extinta a punibilidade do furto e mesmo assim eu continuo podendo punir o receptador. Rogério, me dá um exemplo? Te dou um exemplo. O furtador morreu, extinguiu a punibilidade do furto. Isso significa que eu não vou poder mais punir o receptador? Não, eu posso punir o receptador tranquilamente. Joia? Segunda situação. Diz o artigo 108 que a extinção da punibilidade de um crime que é elemento constitutivo de outro não afeta este outro. O que significa isso? Eu tenho os chamados crimes complexos. Eu tenho crimes que, na verdade, nascem da fusão de dois ou mais tipos penais. De dois ou mais tipos penais. Por exemplo, roubo. O roubo ele é formado por furto mais constrangimento ilegal. Extorsão mediante sequestro é formado pela extorsão mais sequestro. Nesses crimes em que um delito é elemento constitutivo de outro, eu vou analisar a prescrição, por exemplo, ou qualquer outra causa extintiva da punibilidade do todo e não das várias partes. Roubo, eu vou analisar as causas extintivas da punibilidade no crime de roubo e não no furto ou constrangimento ilegal que constituem o roubo. Compreenderam? Então, eu tenho um crime de roubo, ele é formado por furto e pelo constrangimento ilegal. A prescrição, por exemplo, será do crime de roubo. Eu não vou analisar a prescrição do furto que constitui o roubo ou do constrangimento ilegal que constitui o roubo. E o mesmo raciocínio se aplica para o latrocínio. Eu vou analisar o todo. Tá ok? Terceira situação referida pelo artigo 108. A extinção da punibilidade de um crime que é circunstância agravante dá-se também, olha só, a extinção da punibilidade de um crime que é agravante de outro não afeta este outro. E apesar de o artigo 108 falar em agravante, eu posso também aplicar esse raciocínio para causa de aumento ou qualificadora. Rogério, me dá um exemplo para ficar mais fácil? Olha só. O crime de estupro é qualificado pela lesão grave. O crime de estupro é qualificado pela lesão grave. O crime de roubo também é qualificado pela lesão grave. Olha só, eu estou repetindo porque eu sei que travou. Eu estou repetindo a terceira situação porque eu vi que travou. Então não precisa me avisar, já sei. Eu estou repetindo a terceira situação. Vamos lá? Estou repetindo a terceira situação porque eu sei que travou. Eu vou repetir a terceira situação porque eu vi que travou. Podem diminuir as mensagens. A terceira situação diz o seguinte: a extinção da punibilidade de um crime que é circunstância agravante de outro não afeta este outro. E apesar de falar em agravante, eu posso aplicar também para a causa de aumento ou qualificadora. Por exemplo, o crime de estupro ele é qualificado pela lesão grave. O crime de latrocínio, o crime de roubo também é qualificado pela lesão grave. Então, o crime de estupro qualificado pela lesão grave e o crime de roubo qualificado pela lesão grave. Eu vou analisar a extinção da punibilidade
do crime de estupro, independentemente do que aconteceu com a lesão grave. Eu vou analisar a extinção da punibilidade do roubo, independentemente do que aconteceu com a lesão grave. Então não é porque ocorreu alguma causa extintiva da punibilidade do crime que agrava ou qualifica o crime, que significa que estará extinta a punibilidade do crime. Não é porque eventualmente extinguiu a punibilidade de uma... Compreenderam? Agora, a quarta e última situação diz respeito aos crimes conexos. Quarta e última situação diz respeito aos crimes conexos. Diz que, nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. O exemplo, para ficar claro, homicídio qualificado pela conexão. Nós sabemos que o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, qualifica o homicídio quando praticado para assegurar a execução de outro crime. O homicídio é qualificado quando praticado para assegurar a execução de outro crime. O homicídio continuará qualificado mesmo que esse outro crime já tenha extinta a sua punibilidade. Eu, Rogério, matei para poder assegurar a execução de outro crime. Não é porque extinguiu a punibilidade desse outro crime que o homicídio deixará de ser qualificado. O homicídio continuará qualificado do mesmo modo. Tá bom? Joia, eu percebi que tivemos um probleminha aí no final, parece que travou, percebi. Tá bom? Pessoal, eu continuo, venho amanhã falar do artigo 109 do Código Penal. Se preparem que amanhã a dica é a respeito de prescrição. Tá ok? Um abraço para absolutamente todo mundo, tamo junto. Eu quero também gravar um vídeo a respeito de organização de estudos, motivacional para quem está começando 2016 com a força toda, tá bom? Um abraço, galera, tudo de bom. Fala, galera do Periscope, tudo bem? Feliz 2016 para todos, bom dia para aqueles que é bom dia, boa tarde para aqueles que já estão na parte da tarde, considerando aí os vários fusos do nosso Brasilzão. Olha só, a galera já presente, tava com saudade de vocês, galera de Mossoró, Rio Grande do Norte, tá aqui Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal. Tínhamos dado uma pausa no Periscope, mas agora retomamos com força total. Vou dar sequência àquelas dicas dos artigos do Código Penal. Estão lembrados? Eu, até 2015, tinha comentado com vocês 107 artigos da parte geral do Código Penal. Agora eu vou para o artigo 108. Eu pretendo, ainda nas minhas férias, terminar a parte geral com vocês e já começar em breve a parte especial. Quero dar também uma especial boas-vindas para todos aqueles que se inscreveram nos cursos do CERS, cursos online. Sei que tem vários alunos aqui que já se comunicaram comigo nas redes sociais, dizendo que se inscreveram, adquiriram o curso Carreiras Jurídicas módulos 1 e 2, então seja bem-vindo. Outros adquiriram o intensivo para o MP Magistratura Estaduais, também seja muito bem-vindo. E também eu quero, antes de dar as dicas do artigo 108 do Código Penal, responder no Periscope inúmeras mensagens que eu tenho recebido a respeito dos livros. Rogério, quando sai o teu penal geral? Quando sai o teu penal especial? E aí, quando sai o Código Penal comentado para concurso? Todos esses livros estarão disponíveis a partir desta semana, ou quinta ou sexta-feira, eu aviso, esses livros já estarão na pré-venda do site da editora Juspodium, tá ok? Joia? Eu estou aqui com uma mega internet, então não é para estar travando, uma mega internet. Estou ainda fora do país, com uma internet de mundo desenvolvido, então algo que tu está dizendo que caiu, puta, nem aqui segurou então, mas aqui algo que tudo indica, a internet
é muito boa, pelo menos não estou dividindo essa internet com absolutamente ninguém. Duvido que tenha algum filho da puta fazendo um gato aqui usando o mesmo sinal que eu. Então, ao que tudo indica, este vídeo vai ser um vídeo diferenciado. Bom, vamos lá para as dicas a respeito do artigo 108 do Código Penal. Vamos para as dicas? Então eu vou pedir para vocês, diminuindo as mensagens, quero chegar a 10 milhões de curtidas essa semana, hein? 10 milhões de curtidas. Vamos começar 2016 com 10 milhões de curtidas. Também quero fazer um vídeo motivacional para aqueles que estão prestando um concurso público. Eu vou combinar com vocês hoje, e para quem está prestando a prova do OAB, também vou combinar isso com vocês hoje daqui a pouquinho. Bom, parar as mensagens, coraçãozinho sempre, então eu posso ler o artigo 108 do Código Penal. Olha só, o artigo 108 do Código Penal, ele é um artigo que muitas vezes nós não damos bola para ele, e é um artigo importante, você que está prestando concurso para o TJDFT, fica esperto. O artigo 108 anuncia o seguinte, vamos ler juntos. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Eu tenho aqui no artigo 108 anunciado o princípio da autonomia. Tem aqui, evidentemente, anunciado o princípio da autonomia. E esse princípio da autonomia está presente em 4 situações. Olha só que interessante, 4 situações. Primeira situação, o artigo 108 diz: a extinção da punibilidade de um crime que é pressuposto de outro não afeta este outro. Eu estou aqui me referindo principalmente aos chamados crimes principais e crimes acessórios. Exemplo clássico, furto como crime principal e a receptação como crime acessório. Furto como crime principal e a receptação como crime acessório. Estou te dando um exemplo. Por quê? Porque o crime de receptação, ele pressupõe outro crime. Você recepta a coisa produto de outro crime. Receptação, crime acessório. Furto, crime principal. O furto é o pressuposto da receptação. Certo? Certo. O que o artigo 108 está dizendo é o seguinte: não é porque ocorreu a extinção da punibilidade do furto que eu não vou poder punir o receptador. São crimes independentes no que diz respeito à punibilidade. São crimes independentes no que diz respeito à punibilidade. Então eu vou repetir. Relação entre furto e receptação. É uma relação de crime principal e crime acessório. O furto é pressuposto da receptação. Mas isso não significa que a receptação, mesmo sendo um crime acessório, não é independente na punibilidade. É independente na punibilidade. Pode ser extinta a punibilidade do furto e mesmo assim eu continuo podendo punir o receptador. Rogério, me dá um exemplo? Te dou um exemplo. O furtador morreu, extinguiu a punibilidade do furto. Isso significa que eu não vou poder mais punir o receptador? Não, eu posso punir o receptador tranquilamente. Joia? Segunda situação. Diz o artigo 108 que a extinção da punibilidade de um crime que é elemento constitutivo de outro não afeta este outro. O que significa isso? Eu tenho os chamados crimes complexos. Eu tenho crimes que, na verdade, nascem da fusão de 2 ou mais tipos penais. De 2 ou mais tipos penais. Por exemplo, roubo. O roubo ele é formado por furto mais constrangimento ilegal. Extorsão mediante sequestro é formado pela extorsão mais sequestro. Nesses crimes em que um delito é elemento constitutivo de outro, eu vou analisar a prescrição, por exemplo, ou qualquer outra causa extintiva da punibilidade
do todo e não das várias partes. Roubo, eu vou analisar as causas extintivas da punibilidade no crime de roubo e não no furto ou constrangimento ilegal que constituem o roubo. Compreenderam? Então, ó, eu tenho um crime de roubo, ele é formado por furto e pelo constrangimento ilegal. A prescrição, por exemplo, será do crime de roubo. Eu não vou analisar a prescrição do furto que constitui o roubo ou do constrangimento ilegal que constitui o roubo. E o mesmo raciocínio se aplica para o latrocínio. Eu vou analisar o todo. Tá ok? Terceira situação referida pelo artigo 108. A extinção da punibilidade de um crime que é circunstância agravante dá-se também, olha só, a extinção da punibilidade de um crime que é agravante de outro não afeta este outro. E apesar de o artigo 108 falar em agravante, eu posso também aplicar esse raciocínio para causas de aumento ou qualificadora. Rogério, me dá um exemplo para ficar mais fácil? Olha só. O crime de estupro é qualificado pela lesão grave. O crime de estupro é qualificado pela lesão grave. O crime de roubo também é qualificado pela lesão grave. Olha só, eu estou repetindo porque eu sei que travou. Eu estou repetindo a terceira situação porque eu vi que travou. Então não precisa me avisar, já sei. Ó, eu estou repetindo a terceira situação. Vamos lá? Estou repetindo a terceira situação porque eu sei que travou. Eu vou repetir a terceira situação porque eu vi que travou. Podem diminuir as mensagens. A terceira situação diz o seguinte: a extinção da punibilidade de um crime que é circunstância agravante de outro não afeta este outro. E apesar de falar em agravante, eu posso aplicar também para a causa de aumento ou qualificadora. Por exemplo, o crime de estupro ele é qualificado pela lesão grave. O crime de latrocínio, o crime de roubo também é qualificado pela lesão grave. Então, o crime de estupro qualificado pela lesão grave e o crime de roubo qualificado pela lesão grave. Eu vou analisar a extinção da punibilidade do crime de estupro independentemente do que aconteceu com a lesão grave. Eu vou analisar a extinção da punibilidade do roubo, independentemente do que aconteceu com a lesão grave. Então não é porque ocorreu alguma causa extintiva da punibilidade do crime que agrava ou qualifica o crime, que significa que estará extinta a punibilidade do crime. Não é porque eventualmente extinguiu a punibilidade de uma... Compreenderam? Agora, a quarta e última situação diz respeito aos crimes conexos. Quarta e última situação diz respeito aos crimes conexos. Diz que nos crimes conexos a extinção da punibilidade de um deles não impede quanto aos outros a agravação da pena resultante da conexão. O exemplo para ficar claro, homicídio qualificado pela conexão. Nós sabemos que o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, qualifica o homicídio quando praticado para assegurar a execução de outro crime. O homicídio é qualificado quando praticado para assegurar a execução de outro crime. O homicídio continuará qualificado mesmo que esse outro crime já tenha extinta a sua punibilidade. Eu, Rogério, matei para poder assegurar a execução de outro crime. Não é porque extinguiu a punibilidade desse outro crime que o homicídio deixará de ser qualificado. O homicídio continuará qualificado do mesmo modo. Tá bom? Joia? Eu percebi que tivemos um probleminha aí no final, parece que travou, percebi. Tá bom? Pessoal, eu continuo, venho amanhã falar do artigo 109 do Código Penal. Se preparem que amanhã a dica é a respeito de prescrição. Tá ok? Um abraço para absolutamente todo mundo, tamo junto. Eu quero também gravar um vídeo a respeito de organização de estudos, motivacional para quem está começando 2016 com a força toda, tá bom? Um abraço, galera, tudo de bom.